Glória a Deus! Seja bem-vindo aqui a essa live, falando dessa sexta-feira de buscar, onde nós estamos numa primícia, dia 1º de março hoje, com um plus que nós tivemos ontem, no mês de fevereiro, nesse ano bissexto, com um dia a mais. E glória a Deus, porque vivemos de ciclo em ciclo, um acréscimo do Senhor, acréscimo com vigília, uma verdade arrebatadora. E como eu me localizo no meu espírito? Entendendo que essa palavra é vida em mim. É a palavra que em mim é luz e me faz enxergar, me dá uma outra percepção, me faz entender o que está acontecendo, porque nós somos espirituais. Você pode ter uma vida terrena, supérflua, superficial, ou você pode ter uma vida onde você mergulha no espírito e entende que é muito mais daquilo que se vê. Quando nós estamos na praia, por exemplo, um cenário maravilhoso, paradisíaco, que eu amo, nós enxergamos aquele mar tão lindo. Às vezes ele tá tão, assim, parece um tapetão, né? Assim, uma coisa linda, sóbria, soberana, mas há uma vida inteira lá embaixo, é um abismo que nós não podemos enxergar e também não podemos ignorar. E a vida espiritual é isso. Ainda que você esteja enxergando a superfície, existe uma profundidade, existe aquilo que você se aprofunda. Então nós estamos entrando no março, nesse mês de março, dessa verdade arrebatadora. E que verdade arrebatadora é essa? É a palavra do Senhor que me arrebata. Olha, os homens que foram arrebatados, né? Que o corpo não foi encontrado. Falamos aí de Enoque, Moisés, Elias. Como aconteceu esse arrebatamento? O próprio João, né? Vivendo na ilha de Patmos, arrebatado numa visão tão poderosa. Quem podia impedir alguma coisa no corpo deles quando eles estavam vivendo a experiência do Espírito? Então, o que é esse arrebatamento? É a palavra que te tira de um ambiente, de um cenário, um ambiente limitador, limitante, e te arrebata para um cenário. Aliás, não vou usar a palavra cenário, mas para uma dimensão sem limites, uma dimensão elevada, superior. Ou seja, eu não estou mais vivendo de uma forma terrena, mas eu estou ligado àquilo que vem do alto. Sabe que eu pensei muito essa semana sobre esse texto onde fala que os nossos pensamentos, em Colossenses fala, né? Precisam ser os pensamentos lá do alto. Lá em Gálatas fala que Jerusalém é aquela que desce do alto. E quando nos dá uma referência do que é do alto, nos mostra que aquilo que é terreno é de fato limitador. Então, quando a minha expectativa, a minha real esperança, os meus olhos estão naquilo que vem do alto, então o que está na terra não mais me impede, não é mais um limite na minha vida, porque eu estou focado naquilo que vem do alto, naquilo que é do alto. E eu próprio também sou celestial, porque nós nascemos de novo, vivificados pelo Espírito. Então essa é a dimensão que o Senhor te dá acesso. E hoje nós vamos falar nessa premissa de uma verdade soberana, libertos para um caminho inédito. Como que eu posso andar num caminho inédito? Quando eu sou arrebatado para essa dimensão superior, para essa dimensão melhor, elevada, né? Tá acima, é algo realmente superior, mas o elevado ele carrega um brilho nessa palavra que nos faz entender alguma coisa que nos transcende, nos transporta. E que você hoje viva essa transcendência, né? Transcender é sair daquilo que é tão limitador, romper, né, as coisas que são limitantes para acessar algo superior, que é esse significado real. Então você vai entender o significado real, vai entender mesmo. Imagina que Jesus, ele viveu um caminho completamente inédito, porque ele encarnou, né? O Verbo se fez carne e ele andou entre nós. Foi crucificado, transcendeu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e dispensou seu Espírito a nós. Então o caminho, a trajetória tão inédita do Senhor já nos mostra que é isso que Ele quer nos dar, porque Ele é a própria palavra e essa palavra nos transporta. E esse transcender é saber que ele não estava preso num corpo físico, numa condição física, numa necessidade física. Não, ele transcendeu aquilo pelo Espírito que estava nele, pelo propósito que ele tinha em cumprir aquilo que é do Senhor. Então, glória a Deus, porque nós vamos entender hoje como andar nesse caminho inédito, com 3 personagens aí da palavra do Senhor tão fortes, tão maravilhosos, para que nós possamos andar dessa forma,
andar enxergando o Senhor, ouvindo essa voz, transcendendo as limitações humanas, transcendendo, transpondo, transportando. Rompe hoje, em nome de Jesus, porque é sexta-feira de buscar, então busca de verdade, busca com autoridade, busca com vontade, irmão. Isso é uma coisa que é chata, é quando aquela pessoa assim é mole na sua busca, né? Não é definida, é devagar demais, não sai do lugar, meu Deus do céu. Como quando uma busca é real e é intensa, ela entra, ela chega, ela alcança. Sabe que eu tive uma experiência, nossa, eu tô suando que tá muito quente hoje aqui. Glória a Deus que entrou um ventinho aqui na janela, glória a Deus pelas janelas, aleluia. Mas eu tive uma experiência em Brasília com arco e flecha, já comentei isso em algum momento, em alguma live, em algum lugar, em alguma ministração, e eu nunca tinha segurado um arco e flecha, né, e não sabia que era tão pesado, né, não sei se especialmente aquele que eu estava manuseando, mas na hora assim que eu coloquei pra trás, eu fui envergar o negócio, tinha que ter força, irmão, tinha que ter força. E eu vi que quanto mais força, mais aquilo eu puxava, ele podia ir mais longe, né? Então tem que ter um foco, firmeza, força, estabilidade, para que teu alvo seja alcançado. Não dá para jogar de qualquer jeito, não vai sair do lugar, é aviãozinho de papel. Mas o Senhor que te dá autoridade e intensidade mesmo, nessa busca, com verdade, com vontade. Sabe, eu conheci uma pessoa, aliás, convivi com ela um bom tempo da minha vida, e ela sempre dizia assim, não precisa ser tanto assim. Ai, não precisa também ser dessa forma, não precisa também entregar tudo, né? E as pessoas têm isso, né? Elas querem definir medidas rasas pela retenção que elas carregam, por medo de perder, por medo de não ter, por medo de faltar. Só que a verdade é que quando você é intenso na tua busca e você entrega tudo por essa busca, você continua recebendo, porque a busca ela é uma semeadura e quem tem direito à colheita é você mesmo, porque você está buscando e aquele que busca encontra. Aleluia. Quero então falar aqui sobre essa verdade soberana. Que verdade é essa? O que esses homens tiveram em comum, que nós vamos falar aqui de Pedro, daquele cego de nascença de João 9 e de Lázaro. O que eles tinham em comum? Eles ouviram uma voz e atenderam a um envio, cada um na sua limitação, né? Mas para romper aquela limitação. E eles tinham em comum o quê? A experiência com a presença de Deus. Você carrega essa presença. Isso é uma verdade arrebatadora. O que era Enoque? Enoque não era. Ele justamente deixou de existir porque já não era. Mas o que é esse deixar de existir? É o deixar de existir aqui, nas minhas demandas, nas coisas que são limitantes. E simplesmente eu não sou mais, porque Cristo é em mim, porque é o Senhor em mim. Então não existe mais um limite. Existe aquilo que você pode naquele que te fortalece. Existe aquilo que você rompe pelo teu avanço. Então, nesse mês em especial, você vai entender que todo ambiente que te limita, você tem uma palavra que te transporta para uma dimensão que é sem limites. Para essa dimensão de novos ambientes, para você andar, enxergar e testemunhar. Aleluia, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, você vai entender no teu espírito que o Senhor tem um envio. A palavra envio, inclusive a gente falando aqui depois do cego de nascença, né, que ele foi se lavar no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Envio é apostólico. O apóstolo é aquele que envia, aquele que tem um alcance. Então, quando o Senhor te dá um envio, é uma palavra, é uma flecha. Ele te coloca mais longe, vai, avança. E esse avanço é maravilhoso, porque o Senhor nos criou para sermos produtivos. E não numa produtividade humana onde você faz e parece que não produziu nada. Não, é onde você faz aquilo que precisa ser feito. E se você estabeleceu isso no teu espírito, o que você fizer aos olhos de alguém muito ou pouco é aquilo que precisa ser feito, porque você está dentro do teu propósito. Eu venho de uma cultura alemã, glória a Deus que nós nascemos de novo, mas aprendi tantas coisas, né? E quantas coisas me limitavam, né? Por exemplo, eu ia para casa depois do trabalho, queria descansar na hora do almoço, eu nem conseguia descansar, porque eu pensava, não, eu tenho que produzir. Olha, isso aqui é coisa de vagabundo. Dormir. E eu tinha essa coisa, né, de produtividade, sempre trabalhei muito e achava que qualquer coisa que eu ficasse parada, às vezes até um lazer, eu não conseguia desfrutar tanto, porque eu precisava produzir, aquilo não era produtivo. Quando na verdade
todo cenário onde o Senhor te coloca e você está no teu espírito, você está sendo produtivo, produzindo em alguém, produzindo no teu espírito, produzindo. E essa produtividade está ligada a um propósito. Então a gente está falando de algo elevado, superior de fato. E não aquilo que os homens enxergaram, nomearam, disseram que é produtivo, que isso é produtividade, isso é ser produtivo. Não, é sobre o que o Senhor mandou você fazer e aquilo que você obedeceu, cumpriu. O Senhor veio na terra cumprir o chamado dele, o que o Senhor estabeleceu nele. Mesmo ele sendo Deus, esvaziou. Ele cumpriu esse propósito, ele foi até o fim. E glória a Deus que nós vamos até o fim. Saia dos teus pensamentos que te limitam. Saia mesmo das coisas que te deixam completamente condicionado. Sabe que o significado da palavra igreja, eclésia no grego, significa chamados para fora, né? E a igreja virou hoje o quê? Um grupo de pessoas, né? Para dentro de si mesma, do seu ego, da sua vaidade. É assim que as pessoas vivem, irmãos. Olha, quando o Senhor disse para Abraão, sai e vai, sai da tua casa, da tua parentela, e eu vou te mostrar um lugar e vou te dar uma família. Parecia tão incoerente, né? E falar, sai, chamados para fora, como assim? Porque justamente o Senhor te envia para você expandir, sair de você mesmo, até porque o sai e vai, no hebraico, significa ler-lerá, sair de você mesmo. Sai do ponto de partida que é você, sai da tua demanda, de viver para a tua vontade, para aquilo que é o teu ego, e vai para aquilo que o Senhor está te chamando. Avança contra o teu ego, a favor do testemunho do corpo de Cristo, chamados para fora. Deus te chamou para um ID, não para você formar um grupo de pessoas que gostam das mesmas coisas, curte os mesmos louvores, faz as mesmas atividades, uma igreja, instituição com uma agenda lotada, é tanta atividade que você nem consegue falar de Jesus para ninguém, porque você tem muita coisa para fazer e nós criamos estruturas, ficamos pesados, engessados nessa estrutura e temos que carregar essa estrutura e isso pesa, mas o Senhor te chamou para ser corpo de Cristo e não uma estrutura humana. Tá quente, irmão. Tá fogo aqui e vamos de fogo, né? Suando, suando, suando. Mas glória a Deus. Vai no suador mesmo, porque hoje é primícia. Deixa derramar. Tô aqui sendo consumida pelo fogo. Deixa mesmo derreter tudo na presença do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar desses 3 homens que nós vamos citar aqui, todos ouviram a voz para andar num caminho inédito. O primeiro deles é Pedro. Pedro, então, ele reconhece Jesus, porque lá em Mateus 14, a palavra fala assim, e os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Só que Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu o quê? Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele falou, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Vem. Né? Vem. Olha que incrível. Ele reconhece um destino. Na verdade, ele reconhece que Jesus é um caminho, porque o caminho, ele tem o início, a origem, e ele tem um destino. E esse é o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele reconhece esse destino, ele também reconhece uma origem. Porque em Mateus 16, quando eles estão lá na origem, olha, lá na região norte, aonde há a nascente do Rio Jordão, as águas que também formam o mar da Galileia, olha que incrível, exatamente na nascente, onde havia muitas consagrações malignas e tudo mais, na nascente, o Senhor pergunta, lá na Cesareia de Filipe, pergunta, o que dizem que eu sou, lá em Mateus 16? Aí, Elias, né, um profeta tal e tal. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala, o Senhor Jesus fala, você teve uma revelação que o Pai te deu. O Pai te deu e chama ele, né? Não mais Simão, mas Pedro. E fala sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu vou edificar minha igreja, que eu sou o Cristo, o ungido, o Messias. E ele recebeu essa revelação. Quem que fala isso? O judeu mesmo. Né, o próprio Pedro, judeu, declarando que ele era o Messias. E essa revelação, ela é o Senhor. E é maravilhoso, porque aqui nesse texto mostra que ele reconhece lá na origem daquelas águas quem é o Cristo. E ele anda naquelas águas. E quando todo mundo enxerga um fantasma, ele pode andar naquela direção, reconhecer que era Jesus. E olha que maravilhoso, se eu reconheço origem, se eu reconheço destino, eu tenho uma trajetória sem desvios. E o Senhor falou o que para Pedro? Vem. Que situação era aquela? Noite,
águas agitadas, muito vento, todo mundo com medo, achando que Jesus era um fantasma. Não tinha uma definição real, não tinha uma visão definida do que estava acontecendo, da salvação que estava chegando. Mas Pedro fala, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Ele está reconhecendo, e como é que ele anda na direção de Jesus? Enxergando o seu destino, porque ele também enxergou uma origem, enxerga destino, enxerga caminho, pode andar sobre as águas e você vai enxergar. Se você tem um destino, uma origem no Senhor, e o teu destino é para a tua vontade, o teu destino é para a tua própria glória, o teu destino são as tuas deduções, eu acho que isso é bom, eu acho que isso é ruim. Então você está num desvio, porque se eu tenho um destino no Senhor, aquele que é alfa e ômega, início e fim, então eu tenho nele uma trajetória, eu tenho nele o caminho. Então você não está desviado, mas quando você se desvia do ômega, quando você se desvia do teu destino, para a tua vontade, para a tua vaidade, então você está fora. Você afunda. Porque o que fala a palavra do Senhor? Lá em Mateus 16, fala que Mateus 14, fala que Pedro, quando ele se distraiu, ele começou a olhar a força do vento, ele começou a afundar. Desvio. Tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos do verdadeiro destino. Então não saia dessa trajetória, não saia desse foco, não entra no desvio, porque tudo isso é o inimigo querendo que você perca o teu testemunho. Nós temos hoje um envio. Qual é o envio? Vem, anda, bota o teu pé. Dá esse passo de fé, sai dos medos, sai desse barco de medo e não olha para essa tempestade que está fora. Olha para Jesus e anda olhando para mim. Não fica olhando se o chão está certo, se você está pisando direito. Não fica olhando uma coisa externa. Olha para mim, porque o próprio Cristo ele está dentro de você. Olha para o Senhor em todo o ambiente. Enxerga o Senhor em todo o cenário e você sai de um ambiente de mar, de águas revoltas, de um vento absurdo e você é transportado para uma dimensão, um lugar onde ninguém andou, para um milagre que ninguém viveu. Aleluia! O Senhor quer te dar essa experiência. A nossa vida não é esse corpo que perece. Irmão, isso aqui, graças a Deus, não é a verdadeira vida. Nós não somos essa coisa perecível, rasa. Existe algo maior, mais elevado para você desfrutar. A tua vida não é uma vida de passar a tua história pagando conta, reclamando de quem falou mal, se chateando com a tua família e reclamando do barulho do vizinho. A vida não é isso. Não é isso. A vida é vida abundante. É o Espírito em você, é a palavra que está no teu interior, é aquilo que você pode emitir, não é essa dor no teu corpo, porque eu estou enferma, essa enfermidade, não é nem esse suor escorrendo aqui em mim, não é isso aqui é tão vazio, tão raso, não é isso. Sabe, a gente fica às vezes preso, né, a um contexto externo, a uma estética, e aquilo que é secundário hoje se tornou o mais importante, a prioridade. As pessoas não estão preocupadas em buscar o espírito, em validar o que está no espírito, mas em se conservar, né, botox na cara, fazendo de tudo para segurar um corpo que vai perecer. Meu Deus, olha que loucura. Quantas pessoas aí, cuidando do corpo. Irmão, cuida do teu corpo, glória a Deus, é tempo do espírito. Você tem que ter saúde mesmo. Mas saiu do nível da sobriedade, né? Vira um exagero, vira um foco, vira um desequilíbrio. Não é isso. Você precisa cuidar daquilo que Deus te deu, é fato. Mas não use isso como desculpa para não cuidar de outras coisas. Né? Você precisa de fato ter uma prioridade, e isso é o espírito, essa é a prioridade. As pessoas vivem hoje pela performance, né? Olha, eu tô aqui no meu quarto, gravando essa live, né? Eu precisaria de um púlpito, um altar. Eu até estava fazendo umas anotações ontem, né, sobre o evangelho sem púlpito. É sobre isso que eu quero falar. É sobre a realidade do nosso espírito, é sobre você ser quem você é em Cristo, é sobre você assumir uma essência. Às vezes nós precisamos, né, de um ambiente, uma música bonita, alguém que tenha uma eloquência para falar. Então você acaba condicionando algo tão superior a uma situação passageira, de ambiente. É maravilhoso entrar num lugar bonito, ser bem recebido, ter ar-condicionado. Ia ser muito bom se tivesse ar-condicionado aqui, glória a Deus. E se não tiver, não muda nada. A palavra é a prioridade. O teu espírito é a prioridade. Não deixa o secundário virar prioridade. Não deixa aquilo que é transitório ser importante e o eterno passar batido, irmão. Porque não vai passar batido, é o que vai te bater depois, né? Então,
Sai das deduções. Eles estavam deduzindo que tinha um fantasma vindo sobre as águas. Você sai dessas deduções e Jesus fala, vem para a revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vem para a revelação. Até o cachorro tá latindo aí, ó. Vem para a revelação. Revelação é luz. Vem para a luz. Revelação. Não foi a carne que te revelou isso. Não foi carne nem sangue, foi o Espírito. Luz. A tua lâmpada acendeu, Pedro, porque o nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. Está escrito Provérbios 29, se não me engano, né? Glória a Deus. Nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. Então, vem para essa luz. E nós vemos que em todo tempo existe aqui uma marca do Senhor falando sobre luz. E vir para essa revelação e falou que quem te revelou isso, quem te deu essa luz foi o próprio Deus. Receba essa luz. Sai das deduções. Vem para a revelação. Em segundo lugar, temos aqui o cego de nascença, né? O homem nasceu cego e eles estavam questionando, Senhor, quem que pecou? Foi esse homem? Foram os pais? É porque sempre a gente quer dar uma desculpa para alguma coisa, uma justificativa, né? Aconteceu isso por causa daquilo, né? Sempre quer uma justificativa para poder ter com o que acusar. E o Senhor falou foi para que se manifestasse a glória de Deus. A gente vai falar de Lázaro depois. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Consegue entender que as coisas que acontecem não é porque se trata de um culpado ou porque você está pagando os teus pecados e você foi castigado. É para que a glória de Deus se manifeste. O problema é que nós impedimos a glória de Deus de se manifestar porque queremos justificar tudo, né? Eu sou isso, não, eu não fiz isso. Ah, mas a minha vida, mas né, querendo o tempo todo. Não, é que eu não fiz nada de errado, né, irmãos? Não pensa assim dessa forma. Olha, se tem uma pessoa pecadora, fora da casinha, assim, ó, que eu não vale nada e que eu não daria nada por essa pessoa, sou eu mesma. Eu mesma, porque eu mesma me conheço, irmão. Olha, quando alguém fala, ai, tá uma bênção, olha, tu vendo, irmão? É o Cristo que está em mim que pode ser alguma coisa para você. Agora, eu de mim mesma, não. Zero. 0 vezes 0. 0 mais 0 vezes 0, multiplicado 1000 vezes por 0. Essa sou eu. Então a verdade é que Cristo em nós, é isso, essa é a esperança da glória. É isso que manifesta uma luz, um brilho. E aqui eu quero ler João 9, vou ler do 1 ao 7 primeiro, que fala assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem é que pecou, né? O interrogatório, né? Jesus falou, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Consegue entender que tem coisa que te acontece para que em você se manifeste as obras de Deus? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então aqui ele fala desse dia, ele fala dessa luz, dessa obra que vai se manifestar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E o homem estava o quê? Cego, ele não enxergava a luz, ele precisava ver a luz, que é Jesus. Tendo dito isso, ele cuspiu na terra com a saliva, fez um lodo, untou os olhos daquele cego e falou, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Então o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Olha que incrível. Eu quero te falar a segunda frase. O cego, de nascença, ele recebe aquela terra que estava nos pés dele, virar um lodo com a saliva do Senhor. A terra que está nos pés é um lodo que o Senhor coloca nos olhos, para que os olhos se abram, para que aqueles pés possam caminhar. Ou seja, temos aqui a marca de um envio. Vai e lava-te. Vai. Em Pedro tem o vem. No cego nós temos o vai. Por que é esse envio? O envio do alcance, porque como eu falei, Siloé significa enviado, que é um mover apostólico, que é o quê? Alcançar. Vai, alcança. Eu só posso alcançar o que eu estou enxergando. É ou não é? Ele precisava enxergar. Meu Deus, Jesus vai lá e cria uma lama com a saliva e bota nos olhos. E fala para ele, agora lava. Então existe o mover das águas de Jesus, as águas do envio. Então aquilo que sai de Jesus com uma transmissão, entra naquele homem e lavado pelas águas do envio. Maravilhoso, porque nessa transmissão ele recebe daquele lodo feito da terra que estava debaixo dos seus pés. Aquilo que vai fazê-lo enxergar, para que esses mesmos pés nessa terra
possam enxergar aonde está pisando, para onde está indo e está alcançando, e agora ele ia enxergar. E as pessoas iam perguntar, mas como aconteceu esse milagre? Mas esse aqui não era aquele cara que estava cego? Esse não é aquele que é de nascença? Como assim? Como isso aconteceu? E em todas essas situações que estamos falando aqui, os religiosos se levantam. E glória a Deus que eles se levantam, porque isso testifica da obra do Espírito que você está realizando, porque os religiosos vão questionar as obras de Deus. Sabe o que é religião? Trabalhar para Deus sem Deus, porque tudo isso é uma glória, o ego, é o que é próprio do homem. Então isso é a construção religiosa destrutiva, né? Que vai vir tempestade, vai soprar vento, vai cair chuva, vai derrubar tudo, porque está feita, edificada numa areia. Então aqui, nesse contexto, vemos esse poder dessa palavra, que é o envio. Você vai manifestar as obras de Deus. Você vai em todo lugar, você não vai dar desculpa. Ele podia ter falado, Jesus, por que tu não me cura já agora? Vai me fazer andar até o tanque de Siloé? Pra que isso? Pra que eu vou andar até o tanque de Siloé se tu pode me curar aqui? Eu sou cego, eu não sei nem pra onde eu tô indo. A voz do Senhor. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Ele sabia, ele falou, vai para tal lugar. Aquela voz o conduziu. Ele já estava enxergando no espírito, havia alguma coisa movendo ele para aquele lugar. Isso é um envio. E quando ele começa a enxergar, ele pode andar em vitória e testificar. Tá, o que aconteceu contigo? Olha, não sei, só sei que aquele homem me curou. E olha, as pessoas querem, justifica, fala como foi o processo, passo 1, passo 2, passo 3, qual é o manual? Não tem manual, tem fé, tem um Deus que faz, tem um Deus que lavou os meus olhos para me fazer enxergar, para que meu pé possa andar com firmeza, para que eu ande nesse caminho inédito, que é até o tanque de Siloé, e de Siloé até os confins da terra, porque esse é o nosso envio. O Senhor te chamou. O que o Senhor falou para Josué lá em Josué 1? Esforça-te, tem bom ânimo. Aonde tu colocar a planta do teu pé, que ele ia conquistar a terra prometida, eu vou te dar esse lugar por herança, mas medita nessa palavra, que é luz. O Senhor falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Isso é a palavra, é a luz. Eu faço as pessoas enxergarem a palavra. Agora o Senhor deixou esse Espírito em nós e você vai manifestar essas obras para que as pessoas possam enxergar e andar, porque vivemos um mundo de cegos, de pessoas cegas de nascença. Sabe o que é cego de nascença? É quando você nasce, né, e nasce em Cristo, aceita Jesus dentro de uma religião. Cego de nascença, mano. Nasceu, mas nasceu cego, né? Só enxerga a doutrina, enxerga a regra, enxerga julgamento, enxerga a acusação, enxerga o bem, o mal, o certo e errado. Olha, se desliga do bem e do mal. Porque às vezes as pessoas falam, ó, faz o bem, vai dar tudo certo. Meu pai sempre falava isso, né? O importante é fazer o bem para todo mundo. Aonde tem bem também tem mal. Porque a árvore do conhecimento é do bem e do mal. Então se esvazia do bem. Porque se tem bem, tem mal. Irmão, seja cheio de vida. Classifique as coisas como vida. É vida ou é morte aqui? Eu vou andar na vida. Agora, se você é bom, em algum momento você também vai ser mal. Alguma situação boa aconteceu, alguma situação ruim vai te acontecer também. Só que se você ficar nessa dualidade, você sempre vai ficar classificando assim. Deus te chamou para você andar num caminho que é caminho, verdade e vida. Não tem bem e mal, tem realidade do Espírito. Aleluia. Então, Marcos 16,15 diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não faça acepção, não fica no teu mundinho, no teu grupinho de pessoas, cheio de afinidades. Acesse a infinidade do Espírito, da palavra do Senhor na tua boca, onde você está, manifesta a verdade do evangelho. Aleluia. Então não fique na exclusão, vá anunciar. Porque um homem que é cego, ele não trabalha, ele está excluído da sociedade, não é verdade? Isso é exclusão. Mas saia das exclusões. Ai, que eu não vi, não enxerguei, não pensei assim. Saia dessas exclusões e vem para essa realidade. Mais do que isso, e vá anunciar essa realidade. Vá anunciar o que os teus olhos estão enxergando. E como os discípulos falaram, eu não posso negar aquilo que eu estou ouvindo e aquilo que eu estou vendo. Não tem como não anunciar as verdades de Deus, porque é o que eu estou exalando, é a minha realidade. Então fala do que você está vendo. Quem que ele viu? Jesus. Ele viu Jesus. Olha, glória a Deus. Se eu vejo Jesus, não quero mais ver nenhum religioso na minha frente. Eu vou anunciar a realidade. Se as pessoas estão questionando se é sábado, quem me curou, como que me curou, qual o manual disso tudo, eu não tenho que responder nada a ninguém. Eu já sou a resposta. Aleluia. Você é a resposta, o que você carrega vai responder e vai tirar, vai anular os enganos e questionamentos da humanidade em nome de Jesus. Amém? Nós temos essa palavra
que é lâmpada para os nossos pés, porque nós podemos enxergar o caminho. Salmo 19 fala isso, né? A palavra de Deus é lâmpada, lâmpada para os nossos pés, porque você está enxergando. Aleluia, essa palavra nos faz enxergar. Em terceiro lugar, glória a Deus, quero ler aqui sobre Lázaro. Lázaro, ele ressuscita daquele cheiro de morte. Vamos ler aqui esse texto primeiro. Diz assim, João 11, do 9 a 14. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, mais uma vez se referindo ao dia, às obras do dia e à luz. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo, que é Jesus. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois ele falou, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, ele está salvo, né? Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falava de um repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Mas ele trouxe a consciência, mas eu vou despertá-lo. E depois no versículo 38 fala, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, né? São 4 dias, Senhor. Tenha santa paciência. E aí disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Oh, Senhor Jesus. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, né? Para que todos pudessem saber. Para que eles saibam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Pedro, vem. O cego, vai. O Lázaro, sai. Sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Aleluia. Sai dessa escuridão. E sai mesmo. Sai para fora. Sai para a luz. Sabe quando uma pessoa está em depressão? Ela não sai de casa, né? Sai, irmão. Sai disso, sai desses pensamentos tenebrosos, sai disso. Entra no looping de destruição, de depressão, de tantas coisas. Sabe que eu até vi um vídeo esses dias, achei bem interessante, né? Que quando temos ausência de vitaminas no nosso corpo, várias coisas começam a ficar mais difíceis, a gente começa a ter reações mais contrárias, né? Aquilo que é o que nós cremos, por causa de uma condição física, né? Então faz o exame aí das tuas vitaminas, vê se está tudo em dia também, porque vivemos hoje num mundo onde as pessoas se afundam em remédios. E isso é só um retrato do que acontece de fato em todo o cenário. As pessoas estão sempre remediando e não resolvendo as situações, não vão na causa de nada. Então estão sempre causando novos problemas. Mas quando você entende a fundo que você carrega, que a tua vida não é essa, que existe algo para você transcender, peraí, eu vou transcender essa pedra, eu vou transcender que eu estou amarrado, mas vai romper. Jesus está aqui, ele está falando, eu estou ouvindo essa voz. Todos ouviram a voz. Lázaro não estava enxergando, o cego não enxergava e Pedro viu um fantasma. Estavam todos com a visão comprometida. Mas o Senhor quer te despertar hoje, enxerga, acorda, desperta, sai desse sepulcro, sai dessa morte, sai desse sepulcro de vaidade que você mesmo abriu. Quantos sepulcros que você se enterra e fica ali e quer achar um culpado da tua vida. Olha, irmão, luta pelo poder da palavra, luta para, eu vou buscar essa presença, eu desejo isso. Sabe, a vida tá assim tão imersa num vazio, né, de consumismo. Eu estava ontem falando para o meu filho, né, como as pessoas estão cada vez mais consumistas e é uma distração, comprar e trabalha mais, distrai porque tem que comprar mais. Sabe quem que distrai quem? Faraó distrai escravo. Cuidado para você não ser mais um escravo distraído, fora do teu propósito de vida, distraído pelas coisas, porque você não tem isso, não tem aquilo, o que está te faltando? Olha, quando você tem Cristo, existe uma coisa chamada ampla suficiência. Acesse essa ampla suficiência. O que está te faltando quando você tem Cristo? Nada. Ah, mas se eu não sentisse essa dor, se eu tivesse essa pessoa do meu lado, se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma casa, eu só queria ter isso. Sabe o que eu quero te propor hoje? Fala, eu quero entregar tudo isso. E se tem algo em mim, quero entregar também. Quero consagrar, quero depender do Senhor. Irmãos, se você morrer hoje, agora, aqui ó, acabou a live, acabou tudo, morreu. O que sobra, o que fica, o que vai?
né? Já parou pra pensar? Então, em nome de Jesus, que o teu espírito seja ativado hoje, desperto. Aquilo que está abafado, morto, sai para fora. O propósito de vida sai para fora. Você estava magoado porque a pessoa XY falou alguma coisa, porque o líder, porque quando eu era esse, quando eu fazia aquilo. Sai disso em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é viva. Se relaciona com a palavra, se relaciona, ora, irmão, abre a boca, ora, invoca o Senhor, fala Senhor Jesus. Meu Deus, impossível alguém ser feliz numa vida rasa, impossível falar que ser feliz é isso, ser feliz é ter alguma coisa, ser feliz é casar, ser feliz é ter filho, ser feliz é fazer uma faculdade. Eu fiz tudo isso e nada disso trouxe felicidade. Amo os meus filhos, mas a minha felicidade não está neles, tá na consagração que eles carregam. Então entra numa dimensão muito mais profunda, que é a realidade, a verdadeira vida em cada ambiente. Transcende hoje, vem para essa dimensão do espírito. Eu falo tudo isso. E eu sei que o ataque vai ser esse. Eu termino a live, irmão, tudo que eu profetizo, o inimigo quer atacar para invalidar essa palavra. Eu estou aqui para testificar e dizer, é isso que eu acredito, é sobre isso. Sabe, essa semana eu tive uma experiência... Bom, deixa eu finalizar aqui esse tópico, né? Então tudo aconteceu para manifestar essa luz de novo, a glória do Senhor. Então nós temos esse envio, glória a Deus que você tem um envio. Lá em 2 Coríntios fala, capítulo 2, que nós somos a fragrância de Cristo. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque nós somos esse aroma de Cristo para Deus. Olha que coisa incrível. Nós somos esse cheiro, esse perfume. Quando a gente entra num ambiente tem um cheiro, né? Uma coisa que você sente, aquilo que sobe. O que é isso? É uma mistura, uma essência, esqueci o nome dessa palavra agora, né? Que dá essa composição, glória a Deus, né? Que você sente o cheiro, tem aromas ali. E quantas coisas formam esse aroma? A nossa renúncia, a nossa disposição de buscar, você não está preso às coisas desse mundo. E quanto mais você vive isso, isso produz um cheiro maravilhoso, porque é o Cristo dentro de você, fazendo morrer a tua natureza carnal e vai subindo mesmo, como um holocausto, que é aquilo que sobe, a nossa essência da realidade. Então nós somos esse aroma, você esse aroma, essa fragrância. Qual é o cheiro que tinha em Lázaro? O cheiro de morte, 4 dias, estava morto, fedia. Irmão, lixo de cozinha, né? Ó, lixo de banheiro, de um dia pro outro já fede, tem que tirar, não dá, aquilo tá apodrecendo. Mas isso é próprio humano, imagina 4 dias. Aquilo devia estar fedendo, mas nós somos esse aroma de ressurreição. Olha, que você sinta esse cheiro de ressurreição onde você estiver agora, esse cheiro de vida. Eu moro aqui na estância, né? Tem um mato maravilhoso, é tão gostoso de manhã, quando eu respiro assim fundo, chega até a doer o nariz, de tão puro que é esse ar, né? Como é gostoso sentir o cheiro da natureza, é um cheiro tão peculiar daquilo, tão verdadeiro daquilo, e você sente, aquilo é maravilhoso, é uma vida que está entrando, é um fôlego. E hoje eu quero te falar, você é fôlego para muitas pessoas, você é fragrância para muitas pessoas, porque é a fragrância e o fôlego de Cristo, nas palavras que você carrega. Imagina que Lázaro saiu dali, e o Senhor falou, desatai-o e deixai-o ir, porque era, sai para fora dessa religião acusadora. E depois os religiosos queriam matar ele, né? Porque a religião é assim, não suporta a liberdade, não suporta quem anda em ressurreição, quer sempre acusar, quer sempre contaminar, falar isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, né? Olha, eu estou me reunindo com pessoas que eu amo tanto, já ouvi tanta besteira a respeito, irmão. A árvore se conhece pelo fruto, não fica preso à doutrina, placa, conceitos disso ou daquilo, mas a realidade do Espírito, a essência de fato que nós carregamos, isso é a verdadeira vida. Então, essas divisões tão rasas e tão pequenas, elas são distração para o corpo de Cristo. Sai das distrações. Amo a minha igreja. Olha, sai disso também, irmão. Ame ser a igreja. Ame manifestar a igreja, manifestar as obras de Deus enquanto é dia. Aleluia. Então, você como Pedro, vem, anda sobre as águas, porque esse é um caminho inédito. Como aquele cego de nascença, vai, saindo dessa cegueira, sai dessa religião, se lava mesmo no mover das águas apostólicas para anunciar, para viver um ide do Senhor. Não ide por aí, prega o nome da tua igreja, ide por aí, prega o evangelho, as boas novas, a palavra que liberta, a realidade do Espírito. Aleluia! E você vai sair em nome de Jesus. Então vem, vai,
sai. E você sai dessa morte, sai do sepulcro, sai de tudo isso, sai desse fedor e vem para esse cheiro de vida e de ressurreição. Ao cheiro das águas vai brotar, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, Senhor meu Deus. Experiência maravilhosa é a tua palavra em nós, a tua palavra que é espírito e vida, e acessamos esse espírito, essa vida, Senhor. Que os meus irmãos sejam agora, Senhor, completamente marcados, possam acessar, Senhor, essa dimensão elevada do espírito, nos transporta para essa dimensão, nos transporta para a realidade do reino de Deus, nos transporta, Senhor, toda a distração dessa terra, todas as coisas que são tão rasas, tudo aquilo que está na cara de todo mundo, seja tirado agora, porque queremos enxergar pela fé, queremos nos relacionar com o invisível, Senhor. Essa é a verdadeira vida. Aleluia, Senhor. Nos dá acesso à verdadeira vida, nos dá acesso à realidade do Espírito, nos dá acesso hoje, Senhor, a esse caminho inédito, que esse mês de março consagra essa primícia no teu altar, Senhor, declarando caminhos inéditos a cada dia desse mês, Senhor. Nos dá 31 dias tão poderosos. Obrigada porque fomos acrescentados ontem e somos acrescentados a cada dia porque Tu és o nosso dia, Tu és o nosso dia a dia, Tu és o nosso cada dia, Senhor, Tu és toda a nossa vida, Senhor. Aleluia, Te invocamos por essa verdade. Oh Deus, em nome de Jesus, queremos andar nessa vitória, Senhor. Queremos andar, Senhor, nessa integridade, sem desvios, reconhecendo a origem e o destino, reconhecendo Cristo em todo o cenário. Aleluia, Senhor. Andamos por essas águas, Senhor. Conhecemos a origem e o destino dessas águas, Pai. Nos dá esse fluir na nossa caminhada. Não temos, Senhor, nenhuma ameaça que nos paralisa, mas temos o fluir que nos faz avançar, porque Te enxergamos como destino. Não estamos desviados pela força contrária. Não estamos desviados pelos ventos contrários, Senhor, por aquilo que é circunstancial, em nome de Jesus. E eu quero declarar esse envio, Senhor, que os Teus filhos não estão condicionados a uma religião, a cegueira de nascença, porque nascemos de novo e pelo Espírito. E aquele que é nascido do Espírito é guiado por esse vento, aleluia, por esse vento e por essa voz, Senhor. Foi esse vento e essa voz que guiou aquele homem até aquele tanque. Somos enviados, temos o ID do Senhor para pregar esse evangelho tão autêntico, verdadeiro, limpo, real e genuíno, Senhor, em nome de Jesus. E oro mesmo para que os Teus filhos saiam de toda a morte, de todo sono espiritual. Ah, Senhor, toda essa gruta, toda essa pedra que foi colocada, quantas coisas que o inimigo quer botar uma pedra e falar, acabou. Mas o Senhor é aquele que manda tirar a pedra. Nós temos o Senhor como a nossa pedra fundamental, as pedras da religião, as pedras da acusação, as pedras da lei, as pedras que o inimigo quer que nós transformemos em pão, Senhor, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Ah, Senhor, nos relacionamos com a única pedra, angular. Aleluia, Pai. Estamos saindo e vindo à luz. Aleluia, com os pés desligados, as mãos desligadas, não estamos amarrados por essa religião, mas libertos pela palavra que é luz, para anunciar a Tua verdade, Senhor, para anunciar a vida que é a verdadeira vida, em nome de Jesus. Que o Senhor Te dê essa verdade, Te dê esse espírito, nesse espírito, essa realidade. Confirme essa palavra ainda hoje, agora que você está me ouvindo, que haja confirmação dessa palavra, autoridade para esse envio, consciência do que você está recebendo. Não é uma palavra bonita que a gente fala, nossa, que legal, olha que revelação incrível. Nossa, muito bom, muito bom. Não, não é isso. É sobre o que você vai fazer com isso. É sobre essa comida agora, que você se alimenta e pode distribuir esse alimento e outras pessoas se alimentarem também. O que você vai fazer agora? Compartilhe essa live com alguém, compartilhe essa palavra no teu grupo de amigos, no teu trabalho, compartilha, transforma tudo que você está recebendo, metaboliza para que faça parte de você e tudo que você falar e fizer, tudo isso está dentro de você e se manifesta naquilo que você faz, em nome de Jesus. Amém, irmão. Quero finalizar aqui compartilhando uma experiência dessa semana. Estava lendo alguns livros, né, sobre o Holocausto, sobre tudo, né? Nós vemos as coisas apenas se repetindo. E hoje temos aí tanta mídia, né, falando tanta coisa, e ao mesmo tempo que temos essa distribuição de informação, temos também a distribuição da informação mentirosa.
Então, antes tinha menos distribuição de informação, então pessoas não tinham acesso à informação. Hoje todos têm acesso, mas a fonte pode ser duvidosa. Então, o tempo todo há sempre uma omissão, né, ou uma emissão mentirosa. Discernir todas as coisas pelo Espírito e ser guiado pelo Espírito, né, é o caminho que nós podemos andar. E essa semana eu tive uma experiência forte aí com alguns livros que eu li sobre o Holocausto e sobre buscar, né, que a busca do homem é uma busca por significado. Quando nós temos um significado em alguma coisa, aquilo se torna real para nós. Porque uma dor sofrida de graça, ela é só uma dor, né? E ela pode te causar traumas, te levar à depressão, a tantas coisas. Mas quando você tem um sacrifício e ele carrega uma realidade, então aquilo não é um sofrimento vazio. Pergunta para uma mulher que teve um filho, né? E não é só na hora que nasce o filho. É depois, é o amamentar, é a sequência que segue. Irmão, é uma oferta constante. Tá, mas então tu não quer sentir dor, então não vai ter filho? Não, ela está na disposição. Por quê? Porque ela entende aquilo como um sacrifício de algo muito maior do que ela mesma, que expande e transcende, não é verdade? E que vai além. E isso é maravilhoso, porque isso é vida. Glória a Deus. E eu queria compartilhar, eu fiz uma poesia essa semana, né, sobre o Holocausto, e trazendo isso para um contexto bem atual, porque o Holocausto ele é atemporal. O que eu acredito é que o Holocausto continua queimando. Quando nós lemos a história da Segunda Guerra Mundial, dos grandes fornos queimando pessoas, as câmaras de gás, as pessoas sendo torturadas, sendo mortas por inanição, morrendo por cansaço, por esgotamento, por chegar no limite, morrendo mesmo e ficando loucas, né? Porque o psicológico absurdo, né? Como o inimigo quer trabalhar nisso. E imagino hoje os reféns que estão em Gaza vivendo um cenário similar, os que morreram. Eu nem quero, sabe, falar sobre isso de alguma forma. Parece até que diminui isso, né? Eu não gosto nem de falar porque eu sei que é muito maior. E além de, foi uma coisa coletiva, mas tão particular, tão pessoal, a dor de cada um, a dor da perda de cada um, a renúncia de cada um. E isso é muito forte de verdade, né? Mas o que me faz pensar em tudo isso é sobre nós termos um significado. E tem um psicólogo que escreveu um desses livros, ele fala que a pessoa ela encontra um motivo para viver quando o significado não está nela mesma, está no outro. E isso é o reino de Deus. Isso me impactou muito, porque nós vivemos para nós mesmos, porque fomos ensinados assim. Mas quando você vive para o outro, não numa dependência emocional, né, irmão? Estou falando de uma validação real de renúncia, de oferta, de reconhecimento. E você reconhece a pessoa, e você reconhece. Então, aquilo ganha um significado. Como agora, se você quiser entregar uma oferta, porque você reconhece a palavra que você recebe, reconhece esse altar, reconhece esse canal que está sempre com palavra para você se alimentar, que você pode estar no pior dia da tua vida, dar um play, que uma vida poderosa aí você vai acessar, uma água que vai matar a tua sede, isso é fato, a gente sabe que é assim. Então, se você reconhece, você valida, o que você faz? Uma oferta para que esse altar continue acontecendo. Com a tua oferta ou sem ela, ele vai continuar acontecendo, mas ser participante faz com que eu aconteça junto, porque isso me torna porque isso faz parte de uma aliança também. Então a tua oferta, ela é testificação dessa aliança, daquilo que você crê, do que você está recebendo, tornando participante esse altar das tuas vitórias também. Não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Você ofertar nesse altar, você ofertar na vida de que Deus mandar, olha, entrega esse recurso aqui, coloca ali. Esses dias tive uma experiência tão forte também que estava vindo com uma pessoa para casa e eu estava com recurso e eu vou te falar, irmão, era meu último recurso mesmo, última nota, última coisa. Engraçado, né, como são as coisas. E eu falei, eu vou guardar isso aqui, porque daí eu ia fazer mercado no outro dia, teria aquele recurso, e o senhor falou, entrega para ele. Não, mas eu tinha acabado de fazer um plano, né, para mim. E o senhor falou, entregar para ele, e eu entreguei para ele. No final de semana, recebi um envelope com recurso no mesmo valor, para mim. Né? Que também não virou para mim, né, irmão? Glória a Deus, porque nada é para nós. E mais do que isso, ainda veio um outro recurso que eu nem estava esperando e orei assim, coloquei tudo diante do Senhor e falei, Senhor, tu sabe da minha total dependência, tu sabe, eu não vou deixar que essas coisas me preocupem. E o Senhor trouxe um livramento, trouxe um bálsamo, né? Porque é assim, eu não estou enxergando o dinheiro, o recurso que entrou, mas o Deus que proveu, a palavra que não voltou vazia, a fé que ativou algo novo, a dimensão que o Senhor me transportou, me fez transcender de algo que é raso, financeiro, uma conta para pagar, para uma experiência com Deus
que é o Jeová Jireh, é o Deus que vê e o Deus que provê. Então, é sobre essa oferta. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa busca não pode ser uma busca vazia, porque se ela começa em mim, ela vai terminar em mim. Eu li um livro, eu acho que já estou me estendendo aqui na live, mas é um livro muito importante, assim, muito incrível, que foi o Bispo Betão que escreveu. E a primeira vez que eu acessei esse conteúdo foi em 2019. E quando eu li, tem uma parte que eu até falei, assim, que é como se tivesse tatuado, assim, na minha mente. Eu sempre lembro disso, mesmo que eu, sabe, esse pensamento sempre está na minha cabeça. E acho que não passo um dia sem pensar nisso, assim, quando eu vou fazer alguma coisa por alguém, sempre me vem isso. Que o bispo estava num lugar, né, o irmão Betão estava num lugar, uma obra assistencial, pregando a palavra de Deus, e ele tinha um casaco que ele trouxe de Istambul. E talvez isso aí vai ficar impresso na tua mente também, né? Tatuado aí. E havia um cara lá que estava com frio, né? E era uma noite fria. E ele deu aquele casaco para aquele cara. E as mulheres achavam, os atendentes, né, do lugar, desse albergue, esse abrigo, falaram, não faz isso, porque ele vai trocar isso por droga amanhã, enfim, né? Mas ele escreve assim, que a alegria de entregar aquela oferta, aquele casaco de couro para aquele cara, foi o que aqueceu o coração dele. E aí foram lá, buscaram um casaco pro irmão Betão, que é gigante, né, que nem serviu direito e tal, enfim, isso não vem ao caso agora. Mas o que me marca é que o que aqueceu o coração dele não foi o casaco estar nele, o casaco dele estar em alguém. Às vezes nós temos uma mentalidade que eu só posso entregar alguma coisa se eu tiver para mim. Porque a geração do amor próprio vive assim, né? O Senhor falou que eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, então eu tenho que me amar primeiro. Você já parou para pensar que para amar alguém talvez você tenha que deixar de se amar? Para de repente cobrir alguém tu tem que ficar descoberto? Então o Senhor estava te dando uma referência só, ele não estava criando mais uma regra, é uma referência. E aí você tem uma referência. E glória a Deus, que você possa cobrir as pessoas. E se isso implicar na tua nudez, você vai ser coberto pela glória de Deus. Porque o próximo sempre vai ser o teu alvo. É sempre para onde os teus olhos estão. Os nossos olhos não estão para dentro. O que eu preciso, a minha necessidade, isso eu coloco aqui para você olhar à tua frente. Então, olha para a tua frente. À frente é que está o teu próximo. Então eu compus uma música bem simples, compus um som bem simples aqui, queria compartilhar, traz mais um sentimento, né, talvez de uma indignação, de uma conscientização. Eu declamo um poema no final, que não vai dar para fazer aqui, mas vou deixar a descrição para você meditar, e com isso nós vamos encerrar, e você pode entregar a tua oferta com esse QR Code que está aí no vídeo, a chave Pix que está aí desde o início do vídeo, que você entenda que aquilo que você semeia é aquilo que pode ser eternizado. Glória a Deus! Você pergunta o que a vida quer de você, a vida que pergunta o que você quer viver. E viver é sofrer, é servir e não ser para si. Quando você deixar de ser, pode crer, então você vai existir. E o próximo está bem aqui pra você se despir. Amar é tudo que se pode possuir. Amar é tudo que se pode. Sacrifício real, significado sem igual, sofrimento sem sentido. Isso é masoquismo, toda dor tem seu calor. No frio da indiferença, enxergar além de mim, enfim, a transcendência. Sacrifício real, significado sem igual, sofrimento sem sentido. Isso é masoquismo, toda dor tem seu calor. No frio da indiferença,
enxergar além de mim, enfim, a transcendência. Aleluia, glória a Deus. Que você possa enxergar além de você, e isso é transcender, encontrar significado no próximo, é entregar, sabendo que dar é melhor do que receber. Tem um poema que eu declamo aqui, o link, aliás, o texto está aí na descrição, você pode conferir, ler, meditar, refletir. É muito mais introspectivo, reflexivo, mas que você entenda no teu espírito de fato, que não tem nada a ver conosco, né, mas com o Senhor. Se algo sai de mim, volta para mim, então nós não saímos do lugar. Que você possa refletir no outro. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão, sacrifício real, é isso aí. Que o Senhor te abençoe. Amanhã eu tô na rádio, firme e forte, dia 2, concordância. 2 do 3, uma sequência poderosa, 2 e 3. Para quem teve 1, tem o 2, tem o 3. Glória a Deus, estamos aqui juntos no dia 1, juntos dia 2 no mês 3. Que você viva 3 da ressurreição poderosa e a certeza no teu espírito que o Senhor tem para você esse caminho inédito, dessa verdade arrebatadora. Seja arrebatado para uma dimensão real, celestial. Orando pelos meus irmãos em Israel. Amo Israel. Rai. Adom Yeshua. Shalom.